Bem, pessoal, essa é a primeira aula, né? Depois da aula de abertura, que vai tratar dos interpretantes e suas classificações. Então, a gente vai falar de interpretante. Hoje, a classificação vai ser o interpretante emocional. É o que a gente vai chamar da segunda classificação do interpretante. Então, essa segunda classificação do interpretante, ela vai ser dividida em três. Seriam os interpretantes, que eu vou grifar para vocês aqui, seriam aqui os interpretantes emocional, energético e lógico. Hoje nós falaremos sobre o interpretante emocional. Para a gente começar a entender de modo mais claro, a gente tem que pensar o seguinte: o interpretante emocional e o energético e o lógico, esses três aqui, eles estão na linha da primeira idade, segundidade e terceira idade. Então eles estão na linha do primeiro olhar, do segundo olhar e do terceiro olhar. Então é um crescente de percepção. É quando eu olho para alguma coisa longe, eu tenho apenas um delinear, assim, uma impressão. Aí depois eu olho a coisa mais de perto, que seria aqui já o energético, que é a segunda visão. E na terceira visão eu já tenho uma concepção, uma ideia intelectual, um conceito mais apurado. Então, quando eu falo do interpretante emocional, eu estou falando do primeiro olhar, da primeira impressão, ou o que a gente pode chamar da primeira idade, ou do interpretante qualitativo, do quali, né? A gente poderia falar da qualidade, por isso que é emoção. Qual é a primeira coisa que você tem quando vê algo novo que você não conhece? É a emoção, aquilo que nos afeta, né? A emoção, o Charles Sanders Peirce, ele pensou nisso aqui, essa tricotomia foi em 1907, ela surge, principalmente no seu manuscrito 318, que a gente vai dar uma olhadinha aqui e vai também dar exemplos práticos para vocês entenderem melhor. Indo para a teoria propriamente dita, já no manuscrito, ele traz aqui o que ele chama de problema do significado. Então, qual que é o problema do significado? A gente acha que o significado é um conceito intelectual simples, né? Quando o produto final da semiótica é o interpretante. É o resultado do signo que você olha, do objeto que ele substitui, e o interpretante é a substituição de tudo, né? E aí, esse significado ele não nasce do nada. Para você ter um significado intelectual perfeito, então, se eu digo o conceito discurso, quando eu falo a palavra discurso, até chegar no entendimento, eu vou ter que passar por fases, que seriam essas fases, o emocional, energético, para que eu possa chegar no lógico, né? Então ele vai destacar a necessidade de estudar esses interpretantes, né? Os interpretantes que a gente está, essa primeira camada, que seria o emocional, o lógico, o energético e o lógico, tá? Então ele faz uma divisão. E aí ele vai dizer que o primeiro efeito de significado, né, e aqui eu queria já destacar uma coisa legal aí para quem está assistindo, quem está acompanhando aqui esse nosso minicurso, que ele vai dar o nome de primeiro efeito de significado. Eu também posso chamar de efeito semiótico. Mas vamos pensar aqui em efeito de significado que o próprio Charles Sanders Peirce falou. O primeiro efeito de significado é um sentimento por ele provocado. Então é aquilo quando você olha uma foto antiga, é aquilo quando você vê uma imagem de uma comida, uma imagem de uma paisagem, né? Uma imagem mentirosa, uma imagem verdadeira. Então, é esse sentimento que a gente tem. Então, a primeira coisa quando você entra em contato com a linguagem, quando você entra em contato com os signos, é você ter um sentimento. É o primeiro efeito de significado. E aqui a gente vai tentar mostrar para vocês, a ideia do vídeo é essa, o quanto esse sentimento ele é importante
ele é importante para a semiótica e para o entendimento, porque a partir desse sentimento você pode ter uma ideia de rejeição ou de adesão à comunicação. O sentimento ele é tão importante que ele vai te dar um valor emocional que ou você vai aderir ao discurso ou você vai repelir o discurso. Mas a gente vai chegar lá na frente, só adiantei isso aqui. E aí é legal que o Charles Sanders Peirce ele vai dizer que essa parte do sentimento, ela é tão importante que muitas vezes ele é a única coisa que a gente entende de determinado signo, é uma emoção. Né? É tipo uma coisa você dizer assim, não sei, só sei que não gosto. Né? O próprio Legião diz, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Então não gostar, ou ter ojeriza, emocionar, é o único conhecimento que você vai ter de um signo na maior parte das vezes. Ele também vai dizer aqui pra gente que na maior parte das vezes, vamos ler essa parte aqui que é importante, existe um sentimento que interpretamos como prova de que compreendemos o efeito específico, vamos grifar aqui, do signo. Embora a base da verdade neste caso seja frequentemente muito leve. Então, se a gente for fazer uma leitura do que ele disse aqui, é que a gente, na maior parte das vezes, acho que em todas as vezes, quase, existe um sentimento em relação aos signos. Né? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui para vocês vão vendo que a gente tem. Então, assim, você pode não entender o que o signo disse, o seu sentimento específico. Tá? Mas sempre vai ter um sentimento provocado. Você pode não entender o texto, mas ele vai ter um sentimento provocado. Você não pode entender a imagem, mas vai ter um sentimento. E aí é o que ele vai dizer aqui, e é super interessante, que esse interpretante emocional, né, como ele denomina aqui, ele pode importar mais do que o próprio entendimento. E eu vou lembrar da poesia, né? Eu vou lembrar da poesia. Porque quando você pega a poesia, na poesia a gente tem uma coisa muito interessante. Eu vou abrir aqui o PowerPoint para a gente dar uma olhadinha. Quando a gente pega a poesia, a gente tem dois tipos de campos de análise. E eu acho que é muito legal para abrir para a poesia. Né? Quando a gente pega a poesia, você tem aquela coisa, você não entendeu o que as palavras estão falando, mas você acha bonito o poema, né? Porque tem aspectos do poema que são qualitativos, que são emocionais. Mas eu não entendi a mensagem. Mas eu não entendi a filosofia, né? Mas eu não entendi profundamente o que o texto está falando, né? Mas eu gostei. Então, esse gostar é o interpretante emocional, é o sentimento que ele te trouxe. Porque na poesia, além do conteúdo, eu vou escrever aqui para vocês, existe na poesia a parte da forma. Por exemplo, a melopeia. Ou seja, a parte sonora, as rimas, né? A parte melódica. Então, lá vozes veladas, veludosas vozes, volúpias de violões, você tem os sons fricativos, graves, né? Então, não só o aspecto do lógico, mas o interpretante emocional, é essa sensação de beleza que você tem na palavra. Então, por exemplo, vamos fazer um diferente aqui, vamos pegar a palavra peremptória. Um exemplo aqui que seria bem interessante da gente pensar no interpretante emocional de peremptória é o seguinte: eu não sei o que significa a palavra peremptória, não sei. Então, a priori, eu não tenho um interpretante lógico, que é o último interpretante. Né? Se a gente fosse pensar no interpretante emocional, no interpretante energético e no interpretante lógico como uma sequência, o lógico é o último, se eu não sei o que é a palavra peremptória no dicionário, eu não cheguei no lógico. Mas eu gostei da palavra.
ela me trouxe um sentimento de... Ela me afetou, eu achei ela chique. E eu gostei também porque ela tem aqui, ó, ela é muito plosiva consonantal, ó, né? Ela tem aqui, ó, P, me chamou a atenção, o perem, pitó, né? São oclusivas aqui, consonantais muito bacanas, e eu gostei disso aqui. Então eu fiquei só no campo do sentimento, entre aspas, do campo da qualidade da palavra. Eu tive um conceito sobre ela, eu achei a palavra chique. O que é que ela fala? Não sei. Mas eu achei ela bonita. Peremptória. Eu colocaria o nome da minha filha de Peremptória. Peremptória, né? Então, o que que eu me ative aqui? Ao interpretante emocional. Ao primeiro interpretante qualitativo, a minha primeira leitura, a primeira idade. Então, se a gente for parar aqui, eu estou falando da primeira idade. O que me chamou a atenção, né, foi a emoção, né? Por que a emoção? Porque eu achei a palavra bonita, sem conhecer o efeito, né? Por minha primeira leitura, eu achei a palavra bonita. Então, eu estou no nível do interpretante da primeira idade, do primeiro olhar. Do primeiro olhar. E ele vai me trazer uma emoção de um sentimento de achar a palavra bonita. Por quê? Por causa da sonoridade dela. Então, a gente já está falando aqui do campo discursivo. É bom agora já aproveitar aqui que do mesmo modo que você pode achar uma palavra bonita, porque o som dela é bonito e a poesia é uma arte que tem que ser lida em voz alta, porque você precisa captar a acústica da sonoridade da palavra, a gente também pode jogar isso aqui para o campo semântico. Quando você joga aqui para o campo semântico, aqui no campo semântico você vai ter uma situação interessante que é o seguinte. No campo semântico, você pode achar a palavra bonita e feia, né? Então você pode achar a palavra bonita ou a palavra feia no campo semântico, quando você joga no discurso. E aí o discurso tem a ver com ideologia. Então, por exemplo, dependendo do campo ideológico que eu estou, a palavra igualdade de gênero é feia ou é bonita. A palavra meio ambiente é problemática ou importante. Então, do mesmo modo que eu olho uma palavra e acho esta palavra bonita e eu tenho um sentimento bom, pode ser que esta palavra, discursivamente, já jogando para o campo semântico, né? Aqui eu achei bonita por causa da sonoridade, né? A melopeia. Mas eu posso, ideologicamente, achar a palavra feia e ter aversão a ela. Né? Então, a ideia aqui, se a gente for parar para pensar na primeira ideia aqui, é que a comunicação não é feita apenas no nível A, B, BA, BA silábico. A gente não é assim. Muito menos no nível discursivo. Então a semiótica ela fala assim, opa, peraí. A gente não é beabá, beabá, uva do Ivo. A semiótica ela tem várias maneiras de você abordar. A primeira maneira que você aborda é a primeira idade. Olha essa imagem da cerveja aí. Ela vai te causar uma sensação, um sentimento. Esse é o interpretante emocional. Olha como ele dialoga com a gente, sem falar nada. Olha como ele está dialogando com a gente no primeiro olhar. Com vontade, né, de dar uma bicada aí, quem bebe, né? Menores de 18 não podem, com certeza. E isso traz para mim um sentimento. Esse sentimento que eu estou sentindo agora, esse desejo emocional, está no campo do interpretante emocional. Né? Então olha como ele comunica comigo, essa primeira idade. E aí, se você parar para pensar, olha aqui, ó. Coisa boa, né? Se você parar para pensar, aí você vai ampliar. Olha aqui, uma foto de quem vos fala, mais a esposa. Então, se você for parar para pensar, essa imagem ela pode trazer para mim uma fração ou uma imensidão de sentimentos. Aqui eu estou falando, por exemplo, de sentimentos afetivos. Né? Estou falando de sentimentos afetivos. Essa afetividade eu posso buscar na memória, eu posso buscar na subjetividade, vai causar uma emoção, então ela se comunica comigo.
É o que a gente vai chamar de interpretante emocional. Ela vai se comunicar comigo. Ela pode se comunicar do ponto positivo, mas do ponto negativo. É aí que eu quero trazer para vocês. Então, se eu olho aqui para uma pizza, ela também vai me trazer o quê? Um desejo, um sentimento positivo, digamos, na maioria das vezes. Mas, por exemplo, a imagem, a gente tem que entender que essa comunicação ela pode ter dois efeitos na gente, positivo e negativo. Um efeito aderente e um efeito repelente. Isso aqui é uma coisa muito importante, ela comunica. Então, ela tem efeitos e consequências. Vamos falar de efeitos e consequências. Então, nessa foto aí, digamos, o relacionamento afetivo tranquilo, tudo ok, ela vai me trazer efeitos positivos, sentimentos positivos. Consequentemente, eu vou ser aderente a esse interpretante emocional. Por outro lado, se esta imagem está sendo vista, esse signo, num momento que, por exemplo, de traição, o sentimento ele não vai ser positivo, o sentimento ele vai ser negativo. O efeito semiótico vai ser negativo. Se o efeito semiótico é negativo, a consequência ela é de quê? De rejeição à imagem. Então, eu tenho aqui um nugget, deliciosos nuggets. E aí eu olho para o nugget, eu gosto do nugget. Né? É um signo. Os signos é como isso, se não é panapipa, isso é apenas um cachimbo, isso aqui é apenas um signo. O signo me leva até o nugget, das minhas experiências com o nugget. Ao sentimento que eu tenho sobre o nugget. Sentimento bom do nugget. Sentimento bom do nugget. Né? Ah, gosto do nugget. Então eu vou olhar para essa imagem, o efeito semiótico dela, né? É que o quê? É bom, positivo. Né? Então a consequência eu sou aderente. Beleza, mas eu descubro, por exemplo, que o nugget é feito dessa coisa horrível aí. Essa massa estranha. Se ele é feito por essa massa estranha aí, né? Essa massa estranha, ela vai transmitir uma ideia, um efeito semiótico não tão positivo. Eu começo a repensar como é que é o nugget, né? E aí pode me causar o quê? Que tipo de consequência? De consequência de repelir, né? De renúncia àquilo. Então, olha como a informação é muito importante, né? A informação é muito... Esse eixo é muito importante, né? De entendimento. E aí, se a gente vai parar para pensar aqui, vamos voltar para cá, para os nossos slides. Então a gente já tem que começar a separar uma coisa que é importante teórica aqui, que é o efeito semiótico qualitativo, a diferença entre o efeito semiótico qualitativo e um significado emotivo. É muito importante diferenciar isso aqui. Para a gente diferenciar isso aqui, a gente vai lá para o texto, né? E no texto, a gente vai ter uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, retomando a explicação, e aqui é a diferença teórica importante. Pode-se concluir que o interpretante emocional, tá vendo aqui? O interpretante emocional, ele é o primeiro efeito semiótico. Aquele do copo da cerveja, da foto da família, de uma foto antiga, né? E ele dialoga com a gente em termos de qualidade. Lembra que eu dei o exemplo da palavra peremptório? Ela tem uma qualidade fonética. Beleza, gosto dela. Por outro lado, há também qualidades ideológicas, né? De palavras que eu não gosto. Eu tenho sentimentos ruins sobre ela. Então, qualidade de sentimento de um signo. Então, essa qualidade, eu venho pensando sobre isso aqui, que essa qualidade é aquilo que nos afeta. Ele é de fora para dentro. Ele é centrífugo, né? Ele acaba sendo centrífugo. Ele vai jogando para dentro, tá? Ou centrípeto, depois eu vejo. Quando joga de dentro para fora. Olhem aí para a gente lembrar. Não é um conceito, eu só estou querendo uma metáfora aqui. Então, quando eu tenho um contato com um signo, ele tem um efeito semiótico sobre mim de qualidade.
Ele me ajuda na comunicação. Agora, a gente não pode confundir, e ele vai fazer uma coisa aqui interessante, que não se confunde meramente com o significado emotivo. Ele diz o meramente aqui. Por que o significado emotivo? O significado emotivo, ele vai denominar aqui de carga emocional que acompanha uma atitude valorativa, né? Então, digamos que você já não gosta de pizza. Quando você não gosta de pizza, você vai olhar para a pizza de uma maneira diferente, porque você já tem uma carga valorativa. Isso é trazida para você por meio da sua cultura, do seu gosto, né? Então eu digo que é de dentro para fora, né? Ele vai separar aqui e ele vai dizer que o interpretante emocional ele está no eixo do sentimento inanalisável e intraduzível. É como se ele falasse o seguinte: muitas vezes eu não entendo o sentido da palavra, mas eu traduzo ela por um sentimento, por uma cor, por uma forma, por um olhar. Então, essa ideia de sentimento inanalisável e intraduzível, eu, semioticista, entendo que é uma ferramenta de comunicação. Que é a ferramenta de comunicação, né, que te faz olhar, né, para a pizza e ter desejo por ela. É intraduzível isso. A gente sabe que existe, a gente sabe que funciona, a gente sabe que está dentro da gente, né? O mesmo que te move o desejo da cerveja, o mesmo que te move o desejo familiar. E esse interpretante emocional é uma qualidade que te atrai, mas que nem sempre ela pode ser o quê? Explicada. Nem sempre a gente pode ser explicada. Então, existe uma diferença entre um efeito semiótico qualitativo, que é muito importante, que é um efeito da semiótica no primeiro olhar, da diferença do significado emotivo. Eu, humildemente, acredito que o significado emotivo também é muito importante, porque é ele que vai repelir. Ele que vai dar uma coisa interessante, que é o que eu vou chamar aqui de efeito repressivo e repelente. Então, tem certas palavras que eu já não gosto. Eu falei dessas palavras, eu já não gosto. E hoje, quando a gente tem o campo ideológico muito acirrado, né? Como a gente tem um campo ideológico muito acirrado, há certas coisas, por exemplo, que são termos polêmicos. E que, naturalmente, ele já é repelido pelo interpretante emocional. Você nem chega no lógico. Você repele ele já preliminarmente, porque não gosta e pronto, porque ele é emocional. Por exemplo, o meio ambiente. Dependendo do espectro ideológico que você esteja, ela é uma palavra que causa sentimentos diferentes da pessoa, sem discutir ela lá na frente. Sem a gente discutir exatamente o significado dela, o sentido dela, ela já é automaticamente repelente. Assim como, por exemplo, questões mais delicadas ideológicas, como discussões, por exemplo, LGBTQIA+. Que só de ver isso aqui, ela está no campo do interpretante emocional. Então, não se permite nem a gente discutir. Não se permite nem ir para o energético e nem para o lógico. Fica no campo emocional. Não gosta e pronto. E aí a discussão ela fica superficial. Ela não fica complexa. Ela fica muito superficial. Né? Ela vai ficar sempre no campo do interpretante emocional. Por quê? Porque eu já tenho um sentimento sobre isso. Eu já tenho um efeito de sentido sobre isso. Eu já não gosto. Porque no meu campo ideológico isso não é... Né? Tanto faz. Ou você já você tem o efeito positivo, né? Então depende muito. E é legal trazer isso e a gente pensar nisso por causa do seguinte: as pessoas acham que o interpretante emocional tá ligado apenas às emoções, só a mídia que pode o marketing, a publicidade. Não, ele é ideológico. E quando o político, quando o ideológico surrupia esse interpretante emocional, então a gente tem hoje, por exemplo, discursos de ódio, né? A gente tem discursos... E aí nós temos ferramentas hoje para manipular o interpretante emocional. Porque se você dominar o interpretante emocional, você cria um discurso superficial e você consegue dominar a massa. Então você pega aqui, quais ferramentas hoje, por exemplo? Existem várias, mas uma ferramenta, por exemplo, edição.
né? Hoje as pessoas fazem muitos recortes de falas e postam nas redes sociais, né? Causam um efeito imediato, aqueles pequenos segundos. Esse efeito ele é mais emocional, interpretante emocional. E ele serve para tudo. Eu não vou discutir mais. Aquilo ali já fez efeito. Atribuição em contextos diferentes, né? Então você muda contextos de informações contextuais, muda a história, por exemplo, edita isso. Por exemplo, eu também faço uso disso. Então, por exemplo, eu queria discutir a respeito do ciclismo, como o ciclismo é caro. Aí eu fiz esse thumbnail aqui, ó, peguei na internet. Uma bicicleta de ouro, que vai lembrar o quê? Luxúria, exagero, elitização. Então, é claro que manipulando as imagens, eu vou tocar na pessoa naquilo que a pessoa tem de interpretante emocional, do mais imediato. Por exemplo, elas não curtem nada que tem ouro, o ciclista ele gosta da coisa da natureza, mais simples, minimalista. Aí a coisa de ouro, ela lembra o consumo, ela lembra a luxúria, o excesso. Então é claro que eu estou movimentando aqui energias emocionais para ter os meus efeitos. Há várias ferramentas. E há um momento do espírito hoje, no espírito cultural, na zeitgeist momentânea, de crítica a todo o sistema, de descrédito, descrença. E não só isso, mas aí a gente poderia até lá no próximo energético abrir aí um link de que no energético é essa tomada de destruição do status quo, do establishment, que está equivocado, revisar a história, revisar a economia. Então, esse revisionismo, esse crítica a tudo, os discursos radicais estão ligados no espírito do momento. E aí, então, você vai compondo um emocional, porque a gente sabe aqui, já indo para o final do vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, que o interpretante emocional, como ele é responsável pelo sentimento da primeira olhar, ele também pode causar um efeito repressivo, tanto quanto um efeito aderente. Então, e isso é muito importante dentro da comunicação. Tranquilo? Bem, eu acho que espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, eu abri mais discussões e problemáticas do que talvez soluções, mas esse aqui é o primeiro vídeo nosso, a primeira aulinha do interpretante emocional. Agora, a próxima aula é o interpretante energético, não perca, acompanhe comigo.